Olá, galera. Segue o segundo vídeo sobre a Segunda Guerra Mundial. A gente vai ver a primeira fase do conflito, que é a fase do avanço do eixo. Bacana? Muito bem. O Japão, depois que ocupou a China, vai ocupar o Sudeste Asiático quase todo, sem encontrar nenhuma força bélica que tivesse uma resistência a seus avanços, expandindo o Império do Sol Nascente. Já a Itália, olha só que interessante, espera até 1940 para declarar guerra à França e à Inglaterra, lembrando que a Itália é o elo mais fraco em termos de poderio bélico. Então, nesse momento, eles estavam fortificando seu setor bélico. É por essa razão que ela só vai declarar guerra em 1940. Depois vai ocupar a Grécia e ampliar a sua zona de ocupação no continente africano, principalmente na região norte, além da Etiópia, que já tinha ocupado. Já a Alemanha, que vai ter o poderio bélico maior entre os países do eixo, vai implantar uma tática de guerra chamada a Guerra Relâmpago. Seria uma tática de guerra que associa vários ataques coordenados por tanques, caminhões e por avião. Isso faz com que o deslocamento seja rápido e simultâneo. Essas táticas vão ser muito usadas no território francês. Hitler queria destruir a França, queria destruir a Inglaterra. Em menos de um ano, usando esse tipo de tática, a Alemanha nazista consegue ocupar a França. Como a Inglaterra é uma ilha e era muito difícil acessá-la, qual foi a atitude de Hitler? Usar a tática de bombardear os grandes centros metropolitanos ingleses, a fim de destruir os seus recursos materiais e atingir, evidentemente, a sua camada populacional. Isso, minha gente, é o início da Segunda Guerra Mundial. Sem contar os países que não tinham poder bélico suficiente para guerrear de igual e se submeteram à rendição frente ao poderio bélico alemão. Eu destaco aqui a França e a Inglaterra devido ao revanchismo alemão que Hitler vai usar como justificativa dos ataques massivos das tropas nazistas a esses dois países. Quem foi Churchill? Por que eu vou falar de Churchill? Porque se não fosse esse cara, a Inglaterra não tinha declarado guerra à Alemanha nazista. Gente, você está entendendo que o seu país está sendo bombardeado e o seu parlamento vota contra a entrada da Inglaterra na Segunda Guerra? De tão cagaço que é esse parlamento. Por isso que a figura do Churchill é importante. O Churchill era do Partido Conservador. Durante a Primeira Guerra, ele propõe uma tática de ataque na qual as tropas inglesas sofrem uma derrota desonrosa, boa parte da tropa vai morrer, isso vai manchar a imagem dele na política. Por que eu estou falando disso? Porque quando ele foi eleito primeiro-ministro, ninguém dava nada para ele. Ninguém queria ser primeiro-ministro no contexto de guerra. Ponto. Isso é fato. E aí, diante do histórico dele de fracasso na Primeira Guerra, eles falaram assim: vamos fazer ele nosso candidato, deixa ele concorrer a primeiro-ministro. Se ele ganhar, se der errado, o problema vai cair nas costas dele. E ele ganha a disputa de primeiro-ministro. Depois que isso acontece, ele tenta de todas as formas possíveis, através de discursos no parlamento, tentar alertar parlamentares da necessidade da Inglaterra se armar e lutar contra as investidas de Hitler. Porque enquanto Hitler está atacando a França, ele está assim, gente, acorda, pelo amor de Deus, ele está atacando a França. Para ele chegar na Inglaterra é um pulo. De fato, ele vai fazer isso. Para a Inglaterra declarar guerra, era necessário a votação no parlamento. Só que todas as votações que ele colocava, ele perdia. Veja bem, ele, enquanto primeiro-ministro, queria declarar guerra. O rei George queria declarar guerra. Mas, conforme a Constituição inglesa, nenhum tipo de declaração de guerra pode vir do rei ou do primeiro-ministro sem passar por votação no parlamento. Um dos melhores filmes sobre esse período é O Destino de uma Nação, onde o Gary Oldman, nosso eterno Gordon, da trilogia do Nolan, ele vai
interpretar Churchill. Esse daqui é ele interpretando Churchill no filme. Não é à toa que ele ganhou o Oscar de melhor ator, porque eu vou te falar, tá igualzinho, né? Fala sério. As manobras políticas e a tentativa de Churchill fazer o parlamento entender com Hitler não há diplomacia. Ele está armado até os dentes para destruir a Inglaterra. E é preciso estar armado e lutar contra, para defender a ilha. Então, aqui, esse fragmento que eu coloquei aqui, do último discurso dele no parlamento, no qual ele consegue, enfim, que o parlamento declare guerra à Alemanha nazista. E ele vai ser responsável de cutucar um país que está lá do outro lado do Atlântico, quietinho, vendo um caos rolando e sem fazer nada. Quem é esse país? Isso mesmo, Estados Unidos. Estados Unidos sempre vai priorizar interesses próprios. Não era interessante para ele entrar em guerra. E Churchill, meu Deus do céu, ele mandava telegrama, mandava carta pro Roosevelt. O Roosevelt foi falar assim, não vou entrar, não vou entrar. Não. Aí ele, faça alguma coisa, o Japão tá devastando a Ásia, a Alemanha tá destruindo a Europa, a Itália já tá avançando pro território africano, vocês precisam ajudar a gente. De tanto encher o saco do Roosevelt, o que o Churchill consegue? O Churchill consegue que os Estados Unidos restrinja as exportações para o Japão. Isso é importante, porque a gente tem a ideia de que o ataque de Pearl Harbor foi uma coisa inconsequente por parte do Japão. A atitude do Japão foi uma reação a uma ação dos Estados Unidos. O Japão tá tipo cachorro louco lá na Ásia, então ele vai fazer um bloqueio, um embargo. Qual é o objetivo desse bloqueio? Diminui o poder econômico para diminuir o poder bélico. Qual foi a reação do Japão? Meter bombas em Pearl Harbor, porque quando os Estados Unidos restringem as exportações, o Japão compreende esse tipo de atitude como uma declaração de guerra. Quando eles atacam, destrói a base naval lá no Havaí, acabou, os Estados Unidos vão entrar em guerra. Seria inevitável a entrada dos Estados Unidos na guerra, de tanto que o Churchill enchia o saco do Roosevelt. Só que Pearl Harbor, digamos assim, foi o empurrão que os Estados Unidos precisavam para ingressar nessa guerra. Pior ficou com o Japão. Todo mundo sabe o que vai acontecer com o Japão no final da Segunda Guerra Mundial. Com a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, a gente vai ter um desenvolvimento de propaganda ideológica muito forte dentro dos Estados Unidos e fora também, que ele vai vender, querendo ou não. E é nesse momento que vão surgir alguns personagens que hoje todo mundo conhece. Capitão América, o primeiro Vingador, vai ter muita cena dele surrando Hitler. E a Marvel usou muito bem esse personagem para fim de propagação da imagem dos Estados Unidos como um herói que veio para destruir os avanços do eixo. Além da Marvel, a gente vai ter a Disney. Eu já tinha falado da Disney quando a gente estava falando da Era Vargas, mas a Disney também vai estar envolvida pesadamente na propaganda contra o eixo. Curiosamente, não sei se vocês perceberam, o personagem que vai estar à frente da tropa, liderando a tropa da Disney contra o eixo, não é o Mickey. Sendo que o Mickey é o primeiro personagem que ganhou fama do Walt Disney. Vai ser o Pato Donald. Por que não é o Mickey? E o Mickey tá lá no fundo, olha lá ele, sozinho, isolado lá no fundo. Por que não é o Mickey e é o Pato Donald que está representando o poder norte-americano avançando contra o eixo? Pensem um pouco. Que diferença escancarada tem entre os dois? Há infinitas teses, há infinitas ideias que a gente pode defender. A mais óbvia aqui que a gente pode determinar é que o Pato Donald é branco e o Mickey é o quê? Preto. Durante o contexto da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos mantinham leis segregacionistas, principalmente nos seus estados do sul. Muitas tropas onde há soldados negros, eles são esculachados por soldados brancos, mesmo eles estando do mesmo lado, contra o eixo, contra o fascismo, contra o nazismo, eles são racistas. Então, a propaganda da Disney representa muito isso, cara. Fica muito visível o racismo na propaganda da Disney. Isso é visível também quando o Walt Disney vem para a América do Sul tentar fazer a política da boa vizinhança. Não é o Mickey que vai viajar para conhecer a América do Sul, é o Pato Donald. Sobre o Walt Disney na América Latina, eu tinha falado quando a gente viu
Estado Novo dentro do contexto da Era Vargas. Mesmo diante dessas propagandas, favorecer a imagem dos Estados Unidos como herói, é bom a gente lembrar de uma certa imagem em 1938. Tá aí. Essa capa é a capa original da revista Time. Famosa, estampar na sua capa a figura do ano, né? Em 1938, a capa da Times foi esse lindo sedutor aqui. Quem é esse cara? Exatamente Adolf Hitler. Gente, é sério, isso é fato. É só buscar, vocês vão achar. O que acontece é que o maquinário de propaganda ideológica norte-americana é tão forte que ele consegue sobrepor as imagens positivas dos Estados Unidos diante desse passado que ele quer esconder, né? De ter colocado Hitler como a figura de maior importância do mundo em 1938. Não duvide de nada quando se trata de Estados Unidos. E aí, o que acontece? Em 1938, Hitler tinha anexado a Áustria e invadido a Tchecoslováquia, mas ele está aqui, ó. Foi logo depois dessa época que Charlie Chaplin, lá em 1940, monta um filme chamado O Grande Ditador, que ele é uma sátira à figura de Hitler. Se não viu, veja. Outro dado importante, esse daí, meus amigos, os Estados Unidos tenta muito esconder da opinião pública, não só norte-americana, mas do mundo inteiro. Essa figura sedutora aqui, esse troço esquisito aqui, se chama Henry Ford, responsável pela formação do Fordismo. O que foi o Fordismo? A produção seriada. Foi o maior industrial do setor automobilístico dos Estados Unidos. Ele vai desenvolver um automóvel baratíssimo. O que acontece? Henry Ford era antissemita. Babado. O que é ser antissemita? É ódio ao judeu. E aí, o que acontece? Como ele era um burguês, safado, como vocês podem ver, ele tinha dinheiro suficiente para comprar o jornal. E esse jornal vinculava as ideias dele. Qual era a ideia dele? Que os judeus tinham uma conspiração globalista de dominação do mundo. As suas publicações nesse jornal, posteriormente, se tornaram um livro chamado O Judeu Internacional, baseado nas ideias conspiratórias e antissemitas dele. Na Alemanha, o livro dele foi lançado em 21, que se tornou a Bíblia para os antissemitas. Entre eles, quem estava? Exatamente, Adolf Hitler. Gente, Henry Ford era idolatrado por Adolf Hitler. Só para vocês terem ideia, enquanto Hitler estava preso, porque ele vai ser preso, eu falei isso para vocês, quando ele faz passeatas liderando o partido nazista, ele vai ser preso e durante a prisão ele vai escrever o Minha Luta. Na dedicatória, ele faz a dedicatória a Henry Ford. Ah, muito bom. Aí o que acontece, gente? Para tudo. Quando ele sai, ele acende aquela coisa, aquela merda toda. Quando o Hitler está no poder, quem é que vai à Alemanha? Ford. Quando ele chega lá, ele cria filiais da Ford na Alemanha. Para quê? Para produção de automóveis, bacana, mas não só para automóveis, para fins sociais, de transporte individual, mas para fins bélicos. A indústria Ford na Alemanha vai construir veículos militares antes mesmo de eclodir a guerra. Por quê? Porque o setor industrial, o setor empresarial, foi o setor responsável pela ascensão de Hitler ao poder e Henry Ford se beneficiou disso. A Ford, antes e durante a guerra, lucrou. Isso é fato. Para fechar com chave de ouro, a cereja no bolo, Henry Ford foi o primeiro não alemão, a receber uma medalha, a Gran Cruz da Ordem da Águia Alemã em 1938, devido a seus serviços prestados contra o inimigo internacional, o judeu, e também no setor industrial. Gente, fala sério. Sempre é bom lembrar e reforçar que muita gente lucrou no genocídio alheio. Tem muita fortuna nesse mundo que foi forjada no sangue e no cadáver de muita gente. Muito bem, como eu falei para vocês, essa primeira fase é a fase de expansão do eixo. Quero que vocês prestem atenção ao mapa
para perceber até onde vai a expansão do poderio militar alemão. O que acontece? Ele não consegue invadir a Inglaterra, isso é fato. Bombardear a região da Inglaterra, ele consegue, mas ocupar a região da Inglaterra, ele não consegue, ele só conseguiu com a França. Então, ele vai expandir para o leste europeu. Os nazistas consideram como um inimigo inferior, racialmente. Teoricamente, seria a região dos povos eslavos, que dentro da teoria ariana, dessa pseudo-teoria ariana, os eslavos seriam inferiores racialmente aos arianos. Aí eu pergunto para vocês, o que é ariano? Ai, professora, é pessoas brancas de olhos azuis de origens germânicas. Não, não é. O termo ariano advém de textos sântricos indianos. O ariano seria um povo nobre. Só que a terminologia linguística de área, de ariano, é na Índia e na Pérsia. Atualmente é o estado do Irã. Então, os povos arianos seriam os povos originários da Índia e do Irã. Não tem nada a ver com povoação germânica. Significa que o nazismo se apropriou de termos indianos, persas e até simbologias hindus, porque a suástica foi uma apropriação indevida da simbologia hindu. A suástica no hindu significa condutora do bem, está, boa sorte, usada na bandeira da Alemanha nazista, para significar boa sorte, o Terceiro Reich. Olha só que loucura, gente. Obviamente que o símbolo oficialmente foi, digamos assim, aposentado, visto como apologia ao nazismo, só que o símbolo se faz presente em grupos neonazistas. Só para vocês terem ideia de quanto que o nazismo é uma falsificação histórica. Formação ideológica, cultural, mitológica do Terceiro Reich foi baseada em mentiras, em fraudes históricas. Mas isso vai ser usado como justificativa do processo de expansão e dominação e ocupação das regiões ao leste do continente europeu. Se lembra que no primeiro vídeo eu falei que a União Soviética e a Alemanha fizeram um pacto de não agressividade, que foi quebrado em 41 pela Alemanha. Por quê? Hitler não consegue invadir a Inglaterra. Ele precisa reabastecer sua indústria. Ele pensou que a guerra ia terminar muito rápido, tadinho, né? E aí ele precisa da matéria-prima para fomentar seu setor industrial, para fortalecer seu setor bélico. O subsolo da região leste europeia era rico em minérios que poderiam fomentar o seu setor industrial. Não é à toa que os campos de concentração se concentravam, olha lá, pleonasmo, no leste europeu. Bacana. O que tem a ver a hegemonia dos campos de concentração no leste europeu? Porque o leste europeu vai ser a região onde eles vão extrair a matéria-prima para abastecer a indústria bélica nazista. Isso é interessante para a gente entender que os campos de concentração eram formas de manter uma mão de obra enclausulada, voltada para o serviço. Não é à toa que na frente de todos os campos de concentração tinha uma frase muito emblemática usada pelo partido nazista, que era: o trabalho liberta. Ficou claro a relação entre campo de concentração e a manutenção da economia nazista? Eu quero dar destaque a alguns campos de concentração nesse mapa. Aqui, Ravensbrück é um campo de concentração apenas para mulheres. Foi nesse campo que Olga Benário, companheira de Luiz Carlos Prestes, ficou presa por uma boa parte da sua vida até ser assassinada em uma cana de gás. Sobibor é um campo de extermínio. Eu destaco ele aqui porque tem um filme que é Sobibor, que vai falar da tentativa de fuga liderada por oficiais da União Soviética desse campo de extermínio. Poucos conseguiram fugir. Eram poucas as fugas que tinham êxito, de forma geral. Mesmo que fugisse, boa parte dessas pessoas que fugiam não conseguiam ir muito longe por conta da debilidade física que eles se encontravam. Poucos conseguiam tomar distância
necessária para fugir das tropas nazistas. Destaco aqui a capital da Polônia, Varsóvia, que foi dizimada pela ocupação nazista. Destaco aqui para vocês também Cracóvia, que era um grande gueto. Eles eram expulsos das suas residências e relocados em guetos, ou povoamentos judeus, para posteriormente, depois desses guetos, serem direcionados aos campos de extermínio. Ao redor dos campos de extermínio sempre vai ter guetos, né, como vocês podem ver aqui no mapa. O campo de extermínio mais famoso é o campo de Auschwitz, que fica na região da Polônia, e percebam aqui, por gentileza, essas linhas azuis importantes, que são as linhas de trem que levam toda a extensão da dominação nazista até lá. Então, todos os trens vão a Auschwitz, literalmente. Infelizmente, era assim que eles faziam. Pessoas consideradas inferiores racialmente pelos nazistas foram levadas de trem rumo à morte. Quando ficou perceptível que o eixo estava perdendo a guerra, que a Alemanha estava encurralada, isso lá no final da guerra, emitiu-se uma nota oficial que foi chamada de solução final. Qual era o objetivo? Era literalmente matar todos que estavam sob domínio alemão, seja em campo de extermínio, seja em campo de concentração. Não é à toa que tem tanto campo de extermínio perto de guetos, para atender essa demanda da solução final, que, ao meu ver, não era uma alternativa, era o objetivo final. Eu preciso deles como mão de obra enclausurada, presa, mas quando chegar o fim da guerra, o que a gente vai fazer? Acabar com eles todos. Lembre-se que todo Estado totalitarista vai criar um inimigo externo e interno. E no caso do nazismo, o inimigo mais forte que eles criaram, a imagem, foi o judeu. Então, a solução final era um projeto que foi idealizado por Eichmann. Com o fim da guerra, o Eichmann foge e vai para onde? Olá, que tá, companheiros e companheiras? Isso mesmo, ele vem para a Argentina. E lá nos anos 60, ele é capturado pela Mossad. A Mossad é tipo a CIA, tá, de Israel, para ser julgado em Israel por crime de guerra contra os judeus, ou seja, contra a humanidade. É nesse julgamento do Eichmann que Hannah Arendt vai e elabora a tese dela sobre a banalidade do mal. Para Hannah Arendt, seria aquele mal perpetrado por ninguém. Porque quando ela analisa o Eichmann, ele vai falar assim, eu não tinha nada contra os judeus, eu estava seguindo ordem. Ela está analisando filosoficamente a abdicação que o Eichmann teve, não só o Eichmann, mas boa parte dos sociais nazistas tiveram, deixar de pensar por si próprios, passar a usar a argumentação que está seguindo ordens como forma de justificar seus atos. Ou seja, eu estou agindo não porque eu acredito que seja certo, fossem apenas corpos reproduzindo regras e normas impostas pela sociedade, que no caso foram impostas pelo Terceiro Reich. Isso significa banalidade do mal. Você agir sem pensar nas consequências da sua ação, sem razão maligna ou intenção diabólica, não. Eu fiz porque eu estava seguindo ordens. É bom reforçar que os campos de concentração e extermínio, eles não tinham apenas judeus. Quando a gente olha dados históricos, a gente percebe que o buraco é bem mais embaixo. Esse quadro aqui, especificamente, vai falar símbolos do Holocausto, que eu acho importante para vocês entenderem. Os campos de concentração e de extermínio não tinham apenas judeus. E esses triângulos aqui mostram para a gente que o ódio, o racismo nazista, ele era muito mais profundo. Símbolos que eles criaram para identificar os presos nos campos de concentração e extermínio. Primeiro, o mais famoso, conhecido, é o Triângulo Amarelo, ou às vezes tinha a estrela de Davi, que representaria os judeus. Agora, o Triângulo Vermelho era para comunistas, sociais-democratas, liberais, anarquistas e maçons.
Fala sério, gente. Os verdes eram para criminosos como o ariano. E a melhor forma de usar esse prisioneiro é levar para um campo de concentração, onde o trabalho o libertaria, não é mesmo? Usar ele como mão de obra escrava, prisioneira, em uma lógica de produção constante para abastecer o setor industrial, principalmente bélico nazista. E eles tinham determinados privilégios dentro do campo por serem arianos. O roxo, testemunho de Jeová, isso mesmo, irmãos e irmãs, testemunhos de Jeová foram presos em campos de concentração nazistas, imigrantes que foram deportados para a Alemanha nazista. O marrom, ciganos, preto, olha só, um preto, para mulheres lésbicas, alcoólatras, feministas, deficientes e anarquistas. Olha só o absurdo. E o rosa para homens homossexuais. Vocês sabem muito bem que muitos médicos nazistas iam fazer trabalhos no campo de concentração, fazer experimentos médicos. Um desses experimentos era a cura gay, para curá-los dessa deficiência dele, desse distúrbio de sexo que eles tinham. Entre os médicos mais famosos está o anjo da morte, que era o Joseph Mengele, responsável por vários experimentos, principalmente com gêmeos. Ele fugiu para a Argentina, posteriormente veio para a região do Brasil e morreu no Brasil durante a ditadura militar em 79. Atualmente, as suas ossadas, elas são usadas em aulas de medicina na USP. Aqui eu coloquei dados históricos da Segunda Guerra Mundial. Estima-se 11 milhões de vítimas no campo de concentração, dentre todas as identificações citadas anteriormente. Além desses 11 milhões, foram assassinados 6 milhões de judeus. Além disso, 1 milhão de soldados africanos que estavam sob julgo colonial. Lembre que boa parte dos países europeus tinham colônias no continente africano e obrigou essas tropas coloniais a entrassem na guerra para combater o avanço do eixo. Só que esses soldados, eles nunca foram reconhecidos como os heróis de guerra, nunca receberam indenizações, nomeações honrosas, nada. E até a historiografia oficial da Segunda Guerra negligencia as tropas africanas. Se a gente for ver qualquer livro didático, não tem nenhum registro falando desses soldados africanos que combateram o nazismo e o fascismo no seu continente. A Índia também era colônia na época, forneceu 2,5 milhões de soldados. Uma das maiores mentiras é dizer que as tropas indianas foram tropas voluntárias, né? Eles se voluntariaram ir para a guerra, lutar contra o fascismo e o nazismo. Balela, gente, por favor, ninguém entra em uma guerra porque quer, ainda mais quando é um país colonial. Por ser colônia inglesa, você acha que ela entrou na guerra por quê? Na imposição da Inglaterra. Dos 26, olha só que babado, dos 26 países envolvidos na guerra, a União Soviética sofreu as piores perdas, sejam perdas de soldados, sejam perdas de civis, cerca de 26 a 27 milhões de mortos. Isso faz com que a gente entenda um dado importante da guerra. O maior exército da guerra era o exército da União Soviética. Isso vai ser importante porque ele vai ser responsável pelo início do avanço dos aliados. Para finalizar os dados históricos desse conflito, a maioria dos historiadores hoje estipula cerca de 70 milhões de pessoas morreram devido ao conflito. A gente tem a impressão de que a guerra só foi no continente europeu e só soltaram umas bombas finais no Japão, negativo. Teve muito conflito no continente africano, muito conflito nas regiões asiáticas e a participação de países que eram colônias, países europeus, foram negligenciados pela historiografia oficial, pela memória oficial da Segunda Guerra Mundial, que mereciam o mesmo respeito que qualquer soldado que lutou contra o nazifascismo. É um período da nossa história que não podemos esquecer para impedir que volte a acontecer. Porém, todavia, entretanto, campo de concentração não foi algo exclusivamente criado por nazistas. Não sei se vocês sabem,
Os Estados Unidos também tinha campo de concentração nos Estados Unidos. O curioso é que tem poucos dados disponíveis, poucas biografias, livros que tratam sobre esse período em questão. Evidentemente, o Japão também fez campos de concentração de prisioneiros de guerra. A maioria deles eram o quê? Norte-americanos. É isso que eu quero que vocês entendam. Ninguém que foi preso no campo de concentração nos Estados Unidos eram prisioneiros de guerra. A maioria deles eram cidadãos americanos, porém de ascendência japonesa, e estavam sofrendo ataques xenófobos. E em vez do Estado os proteger, o que eles fizeram? Aprisionaram eles. Depois que os Estados Unidos entram na guerra, a comunidade japonesa sofre ataques xenófobos, ataques de ódio da população branca norte-americana, que os vê como traíra, os vê como espiões. Para evitar um caos social, Roosevelt teve uma brilhante ideia. Vou pegar os americanos com ascendência japonesa e colocar no campo de concentração, simples assim. Sendo que um Estado liberal democrático deveria proteger as liberdades e os direitos individuais de todo mundo. Mas a solução que ele encontrou foi fazer campo de concentração. Então, a partir de 1942 até 46, existiram 10 campos de concentração ao redor dos Estados Unidos. Se estima que cerca de 120 mil foram obrigados a largar seus empregos, seus bens, suas casas e serem aprisionados em campos de concentração. Depois de 1946, eles voltaram para os seus empregos? Não. Voltaram para suas casas? Não. O dinheiro que tinham, eles puderam resgatar? Não. Então, muitas famílias, muitas mesmo, perderam seus bens, passaram a viver em condições indignas, condições de pobreza. As que tinham um status bom nunca conseguiram recuperar o status de riqueza da qual tinham antes da guerra, e apenas em 1988, no governo do Reagan, que os Estados Unidos pediram perdão oficial. Além do perdão, sobreviventes ainda conseguiram a indenização de cerca de 20 mil dólares pelo tempo que passou no campo. Beleza? Muito bem. Depois que os nazistas avançaram para o leste europeu, dominaram, fizeram campo de concentração e extermínio nessa região, invadiram o território da União Soviética, o que vai acontecer? A reviravolta. Por que a reviravolta vai começar com a Batalha de Stalingrado? Porque é com Stalingrado que os aliados vão ter a sua primeira vitória frente ao exército nazista. Como é que os soviéticos conseguem vitória frente ao exército nazista? Primeira coisa, a atitude do exército de Hitler foi desumana. Todo soldado soviético, todo civil soviético deveria ser eliminado. Essa era a ordem de Hitler. E esse tipo de atitude por parte de Hitler fez com que os civis soviéticos usassem uma tática historicamente usada pelos russos, que é a tática da terra arrasada, para combater o inimigo. Qual era a ideia deles? Em rua, eles iam resistindo e matando os animais, envenenando a água, destruindo as casas, queimando as casas, por quê? Para que o inimigo não tivesse nenhum tipo de proteção do inverno. Esse tipo de tática foi usada no período que Napoleão tentou invadir o Império Russo. Então, parece que Hitler, mesmo sendo uma pessoa que aprecia Napoleão, ele esqueceu que Napoleão começou a perder quando invadiu a Rússia no inverno. E ele vai cometer o mesmo erro. Ou, talvez, na sua arrogância ariana, ele achando que, por ser ariano, ele conseguiria invadir o território da União Soviética no inverno e obter êxito, coisa que Napoleão não conseguiu. O fato é que não deu muito certo. Não deu certo na primeira vez, não deu certo na segunda vez. A atitude do civis foi uma atitude corajosa de enfrentar o inimigo, mesmo que signifique destruir a sua própria cidade. Isso vai fazer com que o exército alemão morra de fome, frio, além de morrer frente às balas das tropas soviéticas. A situação ficou tão alarmante que em fevereiro de 43, enfim, as tropas nazistas se renderam aos soviéticos. E é por isso que a Batalha de Stalingrado, ela demarca o final da primeira fase do conflito, que era o avanço do eixo. Agora, a partir da Batalha de Stalingrado, as tropas soviéticas vão marchando pelo leste europeu todo,
libertando o leste europeu sobre o jugo dos nazistas, seguida das ações lideradas pelos Estados Unidos no fronte oeste. Bacana? Galera, por hoje foi só isso. Espero que tenham gostado. Aprofundem os conteúdos abordados. Qualquer dúvida, grita aí, que eu escuto aqui e respondo quando der. E a minha última sugestão de filme sobre esse contexto é um filme que vai falar de uma franco-atiradora muito famosa na União Soviética, que é a Ludmilla. Ela matou mais de 300 fascistas durante a Segunda Guerra Mundial. A atuação das mulheres se intensificou mais do que na Primeira Guerra. Setores de combate. E a história da Ludmilla é um exemplo de várias histórias de mulheres que enfrentaram o eixo ao lado dos seus companheiros de guerra. Essa daqui é a Ludmilla real. Tá bom? Tchau, até o próximo vídeo.